A geopolítica está em ebulição enquanto o mundo assiste a um turbilhão de eventos que podem redefinir o futuro da Ucrânia, da Rússia e das relações internacionais. Em Washington, uma bomba política explode com declarações polêmicas de Donald Trump que abalam alianças e estratégias. Na região de Leningrado, explosões sacodem a tranquilidade, e no Uzbequistão, protestos ganham força diante de rumores sobre cessão de territórios à China. Mas o que realmente está em jogo? E como isso afeta o conflito que já dura anos? Enquanto você acompanha as notícias mais urgentes e impactantes, uma pergunta permanece no ar: as Forças Armadas da Ucrânia estão à beira de um colapso estratégico em curso. Relatos indicam que cerca de 10.000 soldados ucranianos podem estar encurralados, em uma manobra que lembra os piores cenários de guerra. Mas será que Kiev está realmente em desvantagem? Ou há mais por trás dessa narrativa? A Rússia acerta um golpe devastador no coração da Ucrânia. Dobropolia, na região de Donetsk, vira palco de uma tragédia. 2 mísseis balísticos transformam o Dia Internacional da Mulher em um dia de luto. Edifícios residenciais reduzidos a escombros, dezenas de apartamentos carbonizados, vidas interrompidas. 11 mortos, 30 feridos, 8 prédios destruídos, um shopping arrasado e 30 carros danificados. E o pior, um segundo ataque, calculado para atingir equipes de resgate médicos já no local. Uma tática cruel, denunciada pelo presidente Zelensky como uma tentativa covarde de semear o terror. Não é a primeira vez, Odessa já viveu essa mesma brutalidade, com explosões em série atingindo indústrias, postos de gasolina e, mais uma vez, casas de civis inocentes. Enquanto isso, a região de Leningrado entra em estado de emergência. Um avião é forçado a fazer um pouso de emergência em Pulkovo, enquanto drones ucranianos alcançam alvos estratégicos. Desta vez, o impacto é direto. Um reservatório de uma refinaria de petróleo, vital para o abastecimento das tropas russas, é atingido por fragmentos de um drone abatido. As autoridades russas minimizam o incidente, mas os fatos falam por si. O Plano Carpete, um protocolo de defesa aérea total, é acionado não só em São Petersburgo, mas também em Volgogrado e Saratov. Explosões ecoam em Briansk e Yaroslavo. Moscou alega ter interceptado 43 drones, mas, como sempre, silencia sobre quantos conseguiram furar o bloqueio. E agora, o cerco em curso. Após 7 meses de operações, as tropas ucranianas enfrentam seu momento mais crítico. Sem o apoio de inteligência dos Estados Unidos, que cortaram o fluxo de dados satelitais, os soldados ficam cegos diante dos movimentos russos. A decisão de Trump de proibir empresas americanas, como a Machar Technologies, de compartilhar imagens de satélite com a Ucrânia deixou Kiev em uma posição vulnerável. Sem esses olhos no céu, a Rússia avança sem ser detectada, ameaçando cortar linhas vitais de suprimento. A imprensa ocidental e analistas militares já especulam: será que a Ucrânia será forçada a recuar das posições dentro da Rússia nas próximas semanas? Enquanto alguns canais afirmam que as tropas estão cercadas, fontes ucranianas insistem que não há retirada planejada. Coincidência ou estratégia? Trump estaria, de fato, orquestrando um plano para forçar Kiev a negociar em condições menos favoráveis? A situação se agrava. Sem dados de inteligência e sem apoio logístico, as baixas ucranianas crescem. Fontes próximas ao governo e às forças armadas falam em centenas de soldados mortos desde que Washington suspendeu a ajuda. Pior, especialistas estrangeiros que auxiliavam no processamento de informações satelitais abandonaram o país, deixando um vazio operacional. Não sobrou ninguém, revela uma fonte anônima ligada ao Estado-Maior. Kiev tenta manter a fachada de resiliência, afirmando que suas tropas estão acostumadas a se adaptar quando os aliados falham. Mas até quando essa adaptação será suficiente? Ex-comandantes admitem: sem o apoio americano, a Ucrânia depende agora de parceiros como os britânicos, cujos sistemas, embora eficientes, não suprem totalmente a lacuna deixada por Washington. A CNN confirma que alguns dados ainda chegam, mas em volume irrisório, afinal, os Estados Unidos não querem ser vistos como os grandes patrocinadores do conflito. E então surge a pergunta que não quer calar: Trump estaria, na verdade, justificando as ações de Putin? Ao compreender ou até endossar a estratégia russa, o ex-presidente americano envia um recado claro: a Ucrânia está sozinha. Enquanto isso, assessores de Zelensky insistem que a pressão sobre Moscou está funcionando. Em breve, o Kremlin vai entender o que significa ser forçado à paz, declara Mikhail Podolyak, conselheiro da presidência.
Mas será que essa retórica resiste à realidade do campo de batalha? O cenário é complexo, as apostas são altas, e cada movimento pode ser decisivo. O que você acha? Trump está jogando um xadrez geopolítico ou simplesmente abandonando um aliado em sua hora mais crítica? As tropas ucranianas conseguirão se manter em curso, ou estamos à beira de uma virada dramática no conflito? Deixe sua opinião nos comentários, sua perspectiva é fundamental para entendermos o que vem por aí. E não se esqueça, em tempos como este, cada like, cada compartilhamento e cada inscrição faz a diferença. A informação é nossa melhor arma. Fique conosco para não perder nenhum detalhe. Vamos começar. Este é o momento decisivo para que Washington e Kiev alinhem suas estratégias com precisão cirúrgica. Não há mais espaço para ambiguidades, ou os Estados Unidos consolidam uma posição unificada com a Ucrânia, definindo limites claros e inegociáveis, ou correm o risco de ver a Rússia interpretar cada hesitação como fraqueza. Mas atenção, o relógio não para. Enquanto a administração americana ainda tenta decifrar os sinais de Moscou, a realidade no terreno grita por ação. A Rússia não está apenas relutante em negociar, ela está provocando, testando até onde pode empurrar os limites sem enfrentar uma resposta contundente. E é exatamente nesse vácuo de indecisão que o tabuleiro geopolítico pode desmoronar. Agora, contrastemos essa postura com a visão de Donald Trump, um homem que não esconde seu desdém por meias medidas. Em declarações que ecoaram como um terremoto político, o ex-presidente não apenas minimizou os ataques russos à Ucrânia como compreensíveis, como também jogou gasolina na fogueira ao sugerir que Vladimir Putin estaria fazendo o que qualquer um faria em sua posição. Pior, Trump insinuou que Zelensky não tem as mesmas cartas na manga que o líder do Kremlin, como se a resistência ucraniana fosse um blefe prestes a desmoronar. Ele quer encerrar isso, disse Trump sobre Putin, e a Ucrânia também quer. Mas é loucura continuar com perdas tão enormes. Palavras que, entre linhas, soam como um veredicto. Para o magnata, Kiev está perdendo e Washington deveria aceitar esse fato antes que o preço fique ainda mais alto. O escândalo que abalou a Casa Branca, mas que vs. Rubio, e Trump no meio do furacão. Imagine a cena, uma sala revestida de mogno, o ar pesado com a tensão de egos colossais. De um lado, Elon Musk, o bilionário que agora ocupa um posto de poder na administração Trump, armado com sua retórica afiada e uma impaciência legendária. Do outro, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, acusado por Musk de ser um ator de televisão incapaz de gerir o Departamento de Estado com eficácia. O estopim? Uma discussão acalorada sobre cortes de pessoal e a suposta ineficácia da diplomacia americana, que escalou até virar um confronto público. Fontes do New York Times revelam que o clima no círculo íntimo de Trump está eletrificado e que Musk, com seu estilo disruptivo, pode ter ido longe demais. Até que o próprio Trump interveio. Não como um mediador neutro, mas como um árbitro que escolheu seu lado. Rubio está fazendo um trabalho excelente, declarou o presidente, cortando o debate. Ele está sobrecarregado, viaja constantemente, aparece na mídia e ainda gerencia a agência. Precisamos trabalhar juntos. Uma mensagem clara: Musk pode ter influência, mas há limites. E a imprensa ocidental já especula: após o incidente, Trump teria reprimido algumas das ambições mais ousadas do bilionário dentro da administração. Claro, o presidente nega qualquer atrito, não houve brigas. Musk e Rubio formam uma dupla fantástica, afirmou, com um sorriso que não convenceu ninguém. A pergunta que não quer calar: será que onde há fumaça, não há fogo? Em política, raramente as coisas são o que parecem. E quando um magnata como Musk, conhecido por sua aversão a burocracias, se choca frontalmente com um dos principais arquitetos da política externa americana, algo está podre no reino da Dinamarca. O que você acha? É apenas um desentendimento passageiro, ou o primeiro sinal de uma fratura no coração do poder trumpista? Bielorrússia, a Europa acorda para uma verdade inconveniente. Enquanto o Ocidente debate suas divisões internas, a Belarus se torna o palco de um grito uníssono pela liberdade. Em Roma, 30 eurodeputados de 17 países assinaram uma declaração histórica, a Rinskaya Deklaratsiya, um compromisso inquebrantável com a democracia belarussa e a libertação de todos os presos políticos do regime de Lukashenko. A Europa não estará segura enquanto a Belarus não for livre, advertiu Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição, em um discurso que ecoou como um ultimato.
A fronteira oriental da Europa deve ser a fronteira oriental da Belarus, não a linha divisória de um novo ou cortina de ferro. Mas o recado vai além. Tikhanovskaya deixou claro que Minsk e Kiev estão no mesmo barco. Belarus e Ucrânia pertencem à Europa. Não aceitamos viver atrás de uma barreira de aço, afirmou, enquanto lembrava que ambos os países enfrentam o mesmo inimigo, a Rússia de Putin. Ou nos unimos, ou seremos engolidos um a um. Uma advertência que soa como um chamado à ação, especialmente para os países do leste europeu, que sabem melhor do que ninguém o custo de subestimar Moscou. O Uzbequistão, o mito que desmoronou, ou não? E se te dissessem que o Uzbequistão está vendendo suas terras para a China? Pois é exatamente o que viralizou nas redes, até o governo de Tashkent entrar em campo para desmontar a narrativa. Falso. Absurdo. Provocação, disparou o cadastro estadual, esclarecendo, não há venda, apenas arrendamentos e mesmo esses estão sob rígido controle. Nenhuma terra uzbeque será privatizada por estrangeiros, garantiram, enquanto lembravam que espalhar fake news tem consequências. Mas aqui está o detalhe perturbador. Por que uma mentira dessas ganhou tanta atração? Será que o medo de uma invasão silenciosa chinesa é tão profundo que basta um boato para acender o pavio? Ou há algo mais sinistro por trás, como uma campanha orquestrada para desestabilizar a região? Em um mundo onde a desinformação é uma arma, a linha entre paranoia e realidade nunca foi tão tênue. E agora, a pergunta que fica: até onde a verdade consegue competir com o caos? De Kiev a Minsk, de Washington a Tashkent, os fios que movem a geopolítica estão mais embaraçados do que nunca. E você, em quem confia para desatar esses nós? Deixe sua opinião, porque, no final das contas, são as vozes como a sua que definem o rumo da história. Não se esqueça, cada like é um sinal de que a verdade ainda importa. Cada compartilhamento é um golpe contra o silêncio. E cada inscrição é um voto de confiança em quem não tem medo de mostrar os bastidores do poder. A informação é poder. E o poder está em suas mãos. Até a próxima e que as notícias que virão sejam tão impactantes quanto as de hoje.